A santa que desafiou o tempo. Em meio à penumbra de um mosteiro antigo, sob a luz trêmula de velas acesas, ecoa uma pergunta que atravessa os séculos. Você já ouviu falar de uma santa cujo corpo permanece intacto há mais de 500 anos? E que pintava como quem rezava? Santa Catarina de Bolonha não é apenas uma figura do passado. É uma presença viva, literal e espiritualmente. Seu corpo repousa, incorrupto, sentado em um trono no convento das Clarissas de Bolonha. Seu olhar sereno e postura contemplativa parecem desafiar o tempo, como se ainda estivesse em oração, em silêncio profundo. Mas Catarina era muito mais que um milagre físico. Era uma artista da alma. Com penas, tintas e orações, ela transformava o silêncio da clausura em obras de beleza e devoção. Suas pinturas e escritos não foram feitos apenas com talento, mas com fé ardente e entrega total ao divino. Neste vídeo, você vai descobrir não só a impressionante história de sua vida e morte, mas também os ensinamentos poderosos que ela deixou para proteger a mente contra o desânimo, a dúvida e os pensamentos escuros. Prepare o coração. Santa Catarina de Bolonha tem algo a dizer, ainda hoje. Origem nobre e despertar espiritual. Catarina Vigri nasceu em 1413, em Bolonha, Itália, no seio de uma família nobre e respeitada. Ainda menina, foi enviada à corte de Ferrara para ser dama de companhia da princesa Margarida de Este. Cercada de luxo, arte e conhecimento, Catarina teve acesso ao que havia de mais refinado em sua época: literatura, pintura, música e formação religiosa. Mas mesmo entre os salões dourados e as festas aristocráticas, havia algo que a inquietava. A vida mundana lhe parecia vazia. Enquanto o mundo buscava prestígio e aparências, ela ansiava por algo eterno, uma comunhão profunda com Deus. Aos 14 anos, Catarina fez uma escolha radical, abandonou a corte, os privilégios, os vestidos de seda e as joias, e ingressou na Ordem das Clarissas Pobres, fundada por Santa Clara de Assis. Trocou os salões por celas silenciosas, os banquetes por jejuns, os louvores humanos pela oração solitária. Ali, na clausura, sua alma encontrou ressonância. O que o mundo via como renúncia, para ela era libertação. Era o início de uma jornada interior, onde descobriu que o verdadeiro tesouro não está no poder ou no ouro, mas na união da alma com o divino. Catarina havia escolhido viver para o invisível, e foi justamente isso que a tornou inesquecível. A vida no mosteiro, silêncio, arte e penitência. Ao cruzar os portões do mosteiro, Catarina não apenas renunciou ao mundo, ela iniciou uma nova forma de existência. A clausura não era uma prisão, mas um refúgio sagrado onde o tempo se dilatava, e cada gesto simples se tornava uma oferta ao divino. Ali, entre as paredes nuas e o silêncio profundo, ela encontrou um lar. Passava longas horas em oração, jejum e trabalho manual. Mas havia algo a mais. Sua alma sensível, moldada pela beleza da corte, canalizou seu dom artístico em um serviço sagrado. Ela começou a pintar iluminuras, quadros devocionais e escrever reflexões espirituais que tocavam o coração de quem lia. Sua arte não era vaidade, mas oração. Cada cor aplicada era um gesto de adoração. Cada figura de Cristo, da Virgem ou dos santos, era pintada com lágrimas nos olhos e fogo na alma. As irmãs diziam que era como se Catarina não pintasse com as mãos, mas com a fé. Ao mesmo tempo, praticava penitências rigorosas, dormia pouco, comia com parcimônia e usava instrumentos de mortificação. Não por desprezo ao corpo, mas como forma de purificar o espírito e manter o foco na eternidade. Catarina não buscava ser admirada, apenas ser esquecida por si mesma e lembrada por Deus. E nessa entrega profunda, sua alma começou a irradiar uma luz tão intensa que as próprias irmãs viam nela algo sobrenatural. O mosteiro, antes comum, tornou-se terra santa. A mística das visões. No recolhimento do convento, onde o silêncio fala e o coração escuta, Catarina começou a viver experiências que ultrapassavam o sensível.
Eram visões profundas, intensas, que marcavam seu corpo e sua alma. Não eram sonhos comuns, mas encontros sagrados, diálogos interiores com o invisível. Ela via Cristo. Via a Virgem Maria. Via os anjos. Em momentos de oração profunda, seu rosto mudava, as lágrimas corriam, e uma paz inexplicável descia sobre ela. Às vezes, seu corpo se iluminava levemente, outras vezes, sua voz tremia enquanto narrava os toques divinos que sentia. Essas visões não a faziam vaidosa, mas humilde. Catarina sabia que não era ela quem via, mas Deus quem permitia. Em muitas dessas revelações, recebia palavras de consolo, advertência e sabedoria para si e para as irmãs. E havia sinais que tocavam quem a cercava. Um perfume doce, que ninguém sabia de onde vinha, envolvia a cela quando ela rezava. Às vezes, era vista em êxtase, parada por minutos, como se o tempo tivesse sido suspenso. Para as irmãs, esses momentos eram certeza, Catarina estava tocando o céu. Mas para ela, eram apenas convites do alto, chamados à conversão mais profunda, à entrega mais inteira. Em um mundo onde tantos vivem imersos no ruído e na distração, as visões de Catarina são um lembrete. O sagrado ainda fala, ainda se manifesta, mas só é ouvido por quem tem coragem de silenciar para dentro. As 7 armas espirituais, uma guerra interior santa. Introdução ao conceito. Santa Catarina de Bolonha não se destacou apenas pela sua vida de oração, penitência ou arte devocional, também por uma obra singular chamada As 7 Armas Espirituais. Esse texto, escrito por ela e destinado às irmãs do convento, é ao mesmo tempo poético e prático, profundo e acessível. Nele, ela destrincha com delicadeza e poder 7 princípios, ou armas, que cada pessoa pode usar para enfrentar as batalhas interiores, as tentações, a dúvida, a ansiedade, as tristezas, o orgulho e tantos outros desafios que atravessam nosso caminho espiritual. Essas armas não são ferramentas de um guerreiro exterior, mas instrumentos que fortalecem a alma. Não dilaceram com violência o inimigo interior, mas oferecem clareza, serenidade, discernimento e união com Deus. No mundo espiritual, onde as batalhas mais profundas ocorrem silenciosamente dentro de nós, essas armas são companheiras de luz, retiram a armadura da ira, da vaidade e da confusão, para nos revestir com um espírito mais suave, mais firme. Vamos agora conhecer essas armas uma a uma, entendendo como elas se manifestam no nosso cotidiano, como nos ajudam a nos recolher à paz e conter os ruídos do mundo. Aprovada por freiras, amparada pelos anjos e testada em batalha espiritual, essa sabedoria tem aplicação real na vida moderna, especialmente para quem vive em meio à pressa, ansiedade, falta de sentido e dor. 1. Vigilância. A primeira arma espiritual é a vigilância interior. Catarina não falava de vigiar a porta monástica, mas sim de prestar atenção aos pensamentos, emoções e inclinações internas. Ela dizia que a raiz de muitos males nasce nos murmúrios da mente, antes mesmo que sejam expressos. Pensamentos negativos, sombras de medo, tristeza e ressentimentos flutuam como nuvens quando não somos vigilantes. Ser vigilante é estar consciente, de nós, de Deus, do próximo. É praticar um silêncio atento. É perceber quando surgem cargas emocionais que desequilibram, para não dar passo sem entender de onde vem. Na prática, quando se percebe uma raiva interior ou um medo que cresce, em vez de reagir, Caterine orienta a respirar, orar e recolher-se em confiança. Devemos vigiar, sim, e permitir a oração limpar o ambiente interno. Essa arma nos torna menos vulneráveis ao que o mundo externo nos oferece: desconfiança, ansiedade, linha de pensamentos agressivos. 2. Disciplina interior. A segunda arma é a disciplina interior, cultivar o hábito de permanecer em oração, simplicidade, obediência ao Espírito. Na vida monástica, disciplina não é punir-se, mas amar-se de maneira livre, retirar as distrações para que a alma escute. Catarina escrevia que a alma sem disciplina é como uma vela apagada na ventania. Na prática, definir momentos de oração,
escrita, silêncio interior, leitura espiritual, mesmo sem vontade. Persistir. Não se exaurir em esforço infértil, mas dedicar atenção única. A disciplina é o solo onde a vigilância cresce. É como regar diariamente um jardim espiritual. Ela fortalece, deixa o coração sereno, a mente clara, o olhar benevolente. 3. Oração. A terceira arma, e central, é a oração. Catarina a considerava verdadeira comunhão com Deus. Para ela, orar era não apenas costurar palavras bonitas, mas escutar, entregar, render o coração. Ela ensinava que a oração deve ser suave, constante e sincera. Em vez de muitos versos, preferia poucos, porém verdadeiros. Na prática, orar com o coração, em voz baixa ou silente, quando surgem dificuldades, combatendo com a fé e não com o desespero, reconhecer a presença de Deus e render-se. A oração é a arma que conforta e une, acendendo a luz onde há escuridão. 4. Meditação da paixão. A quarta arma, e mais profunda, é a meditação sobre a paixão de Cristo. Catarina recomendava contemplar o momento em que o Filho de Deus entregou sua vida por amor. Ela dizia que esse momento era um espelho da entrega total, onde a alma poderia se refugiar. Na prática, silenciar a mente, imaginar o coração de Cristo inchado de amor e dor, e oferecer nossa própria dor como consolo. Essa meditação é transformadora, nos liberta da autopiedade, nos conecta a uma compaixão maior. Redefine prioridades. É a arma que quebra as cadeias interiores, lembrando-nos por que estamos aqui, para amar, renascer, sacrificar, com leveza. 5. Memória da morte. A quinta arma é a memória da morte, ou arregimentar a alma com a consciência da fragilidade humana. Catarina acreditava que manter a consciência da vida passageira purifica. Lembrar da morte nos desperta para o verdadeiro sentido do amor. Na prática, não é obsessão, mas presença respeitosa da finitude. Pode ser feita ao ver silhuetes do dia, por exemplo, ao preparar uma vela, pensar: sou fugaz, sou frágil, sou luz temporária. Essa arma torna a alma disciplinada, leve e cheia de gratidão. Enxaqueca a ilusão de ter perdido tempo ou de acumular, ao substituí-la por um coração agradecido. 6. Humildade. A sexta arma, humildade cotidiana, era cultivada por Catarina até nos gestos mais simples. Ela descentralizava sua alma, nada sabia por si. Na prática, agradecer, pedir perdão, reconhecer os talentos recebidos como dom, não troféus. 7. Confiança em Deus. A sétima arma é confiança absoluta, completar rendição, abandono espiritual. Ser como criança que confia no abraço materno, como a vela que renasce sem medo. Na prática, se durante o dia surge uma ansiedade ou luz falta, você diz com uma oração curta: Senhor, confio em vós, e volta ao trabalho ou descanso, sem tremor espiritual. Armas em combinação. Catarina de Bolonha ensinava que as 7 armas não funcionam isoladas, são uma rede. A vigilância desperta para a interioridade, a disciplina fortalece a oração, que molda a humildade e sedimenta o abandono, vendo sempre a morte como portal para o viver eterno. Juntas, elas reconfiguram a alma, reaquecem o coração, restauram a leveza do espírito, tal como uma clarinha iluminando a escuridão. Aplicação hoje. Imagine acordar e praticar uma arma ao nascer do sol, caminhar, meditar, no almoço, oração, ao fim do dia, recordar a morte, à noite, adormecer confiante. Essas armas são pequenas revoluções diárias de paz, armas espirituais de cura e liberdade interior. Catarina deixou essa herança para nós. Que possamos acender essa chama dentro de nós, trazendo sua luz para nossos dias. O mistério do corpo incorrupto. O adeus terreno, a morte de Catarina, 1463. Santa Catarina de Bolonha faleceu em 9 de março de 1463, no convento das Clarissas em Bolonha, após anos de dedicação, arte, oração e visões místicas.
Foi sepultada sem embalsamamento ou caixão, uma escolha comum na espiritualidade monástica da época. 12 dias depois, inicia-se o que se tornaria um dos sinais mais impressionantes de sua santidade: a exumação milagrosa. Em 21 de março de 1463, as freiras permitem a exumação do corpo, motivadas pelos relatos de curas e graças ocorridas junto ao túmulo, e pelo odor doce que emanava da sepultura. Esse fenômeno, chamado odor de santidade, era visto como sinal divino. Ao abrir o tumba, descobriram Catarina completamente preservada, com sua pele intacta, uma condição rara conhecida como incorruptibilidade. O médico Giovanni Marcanova conduziu os primeiros exames. Ele relatou que o corpo, embora já escurecido pelos efeitos de velas e umidade, mantinha as feições e os traços firmes, com a carne flexível, e um aroma celestial irradiando da sua cela. Um corpo em oração, posição e conservação. 12 anos após sua morte, em 1475, sua múmia foi cuidadosamente colocada em uma cadeira de madeira, em posição sentada e com o rosto sereno, como se ainda estivesse em oração. Isso reflete sua própria orientação. Teria sido ela, em visão, que pediu a colocação nesse formato, como em trono devocional. Hoje, seu corpo permanece intacto sob vidro em uma capela no convento das Clarissas, com poucas intervenções externas, o que reforça o caráter milagroso da preservação. Perfume de santidade. Um dos elementos mais intrigantes do fenômeno foi o aroma doce e leve, relatado por visitantes e freiras no momento da exumação. Esse perfume de santidade marcou o início de um fluxo maior de peregrinações e devoção, pois, após essa primeira forte manifestação, era comum encontrar essa fragrância ao redor da relíquia da santa. Esse odor sagrado é frequentemente descrito como o cheiro de rosas, modalidade registrada também em outros corpos incorruptos, e considerado sinal de pureza espiritual e graça divina. Reações dos peregrinos. A história se espalhou e, em pouco tempo, Bolonha se tornou ponto de peregrinação espiritual. Pessoas vinham buscar consolo diante da santa. Muitas relatavam sentir uma paz súbita, alívio de transtornos físicos e emoções profundas de reconexão com Deus. Relatos antigos mencionam que alguns visitantes tiveram curas emocionais e até milagrosas. Esse tipo de testemunho é típico em torno de santos incorruptos, e criou uma aura mística e confortante ao redor da presença de Catarina, mesmo séculos depois da sua morte. Exposição pública e celebrações. Desde 1475, seu corpo permanece exposto, primeiro em relicários simples, depois em urna de vidro construída em 1953 para proteger o corpo contra danos e os efeitos de luz das velas. Durante a Segunda Guerra Mundial, apesar de algumas rachaduras nos pés e mãos devido à umidade, o impacto do corpo continuou surpreendente, com a pele aparentemente intacta e a postura vibrante, uma presença viva apesar de 500 anos de falecimento. As freiras do convento relataram que, mesmo hoje, muitos visitantes se aproximam, beijam os pés da relíquia ou depositam cartas e pedidos diante dela, esperando receber essa luz espiritual e conforto interior. O significado teológico da incorruptibilidade. No catolicismo, a preservação milagrosa de um corpo é considerada sinal de profunda santidade, fidelidade de vida e união com o sagrado. A incorruptibilidade sugere que o corpo foi honrado por Deus, assim como a alma que nele habitou. Para os fiéis, significa reconhecer a santidade daquele ser humano. O Senhor, em honra à dedicação de Catarina, conservou sua carne como testemunho visível de fé, pureza e amor divino, um eco duradouro do reino de Deus na terra. O corpo que ora. O corpo de Santa Catarina permanece em postura de cruz, com os olhos voltados para o alto, as mãos juntas ou depositadas no colo, como se a oração nunca tivesse cessado. Isso reforça a ideia de que, mesmo na morte, sua missão espiritual continuava, interceder por quem buscava paz, fé, purificação e arte como forma de oração. Legado espiritual para hoje. O mistério do corpo incorrupto convida o público contemporâneo a algumas reflexões profundas. A morte não é o fim, mas um portal para a comunhão eterna.
O corpo pode permanecer como testemunha espiritual de fé intensa. Milagres persistem no mundo: cura, paz, consolo, reconexão. A arte, como fez Catarina, pode ser oração, inspiração e canal de luz mesmo depois da morte. Podemos ver nossa fragilidade como potencial de santidade, se vivermos com entrega e coragem. O corpo de Santa Catarina de Bolonha, sentado por mais de 500 anos, exala um perfume de paz e mantém viva a força de sua entrega. Que essa presença invada a nossa vida hoje, trazendo calma, cura e consolo. Se você sentiu o coração aquecido, deixe um comentário com sua oração, compartilhe com alguém que precisa de paz, inscreva-se para seguir caminhando com ritos de luz e santa arte. Símbolo de espiritualidade feminina. Introdução: um modelo íntimo e esperançoso. Em um mundo que frequentemente exige força, eficiência e conquistas, a vida de Santa Catarina de Bolonha ressoa como uma resposta contracultural. Ela viveu sua fé com delicadeza, profundidade e arte, atributos muitas vezes associados à espiritualidade feminina. Este bloco nos convida a refletir sobre seu exemplo, para que possamos construir uma espiritualidade mais gentil, sensível e verdadeira. Arte como expressão do coração. O primeiro tema a destacar é a arte como oração. Cristina Vetri, pesquisadora em espiritualidade, aponta que, ao pintar iluminuras, Catarina desenhava sua alma em cores, texturas e símbolos. Cada imagem era composta com intenção, cada traço revelava seu coração devoto. Para muitas mulheres hoje, a arte, seja pintar, escrever, bordar, pode ser uma forma de oração. É uma ponte entre o visível e o invisível, uma maneira de expressar a fé sem precisar de palavras. Assim como Catarina, podemos usar a criatividade como caminho de encontro com Deus, com nossas dores, nossos sonhos e nossa vulnerabilidade. Simplicidade que sustenta a alma. Santa Catarina deixou uma herança de simplicidade radical. Vestiu-se de marrom, dormia pouco, comia o mínimo. Cada gesto no convento era marcado por austeridade voluntária, não como punição, mas como disciplina que libera o corpo e fortalece a alma. No entanto, essa simplicidade não foi árida, ela acolhia o mundo interior com profundidade e ternura. Transformou a austeridade em atitude maternal, sua vida era memórias de equilíbrio. Hoje, muitas mulheres estão cansadas do mais, e encontram no exemplo dela um convite para ressignificar o silêncio, resgatar o repouso e habitar o interior. Luz sutil no interior da alma. O silêncio e a oração acenderam algo em Catarina, a chamada luz interior. Seus momentos de êxtase e suas visões não eram um espetáculo, mas presença do sagrado no interior de cada um. Essa luz tão suave quanto firme nos lembra que a espiritualidade feminina floresce quando nos permitimos buscar o espaço interno que pulsa de graça. É um convite para olhar para dentro, reconhecer emoções, abraçar dúvidas e encontrar no silêncio a fecundidade da presença divina. Comunhão com irmãs. Santa Catarina viveu em claustro, mas sua jornada espiritual foi coletiva. Ela guiava, ouvia, consolava suas irmãs. Sua arte era para elas. Sua oração, para elas. Sua escuta, para elas. Esse tipo de espiritualidade comunitária, sensível, cuidadora e nutridora, é outro elemento central à tradição feminina. Cuidar uma da outra, oferecer conforto, fazer das emoções um campo de cura e presença. Hoje, a individualização nos distancia, mas o passo de Catarina nos lembra para criar espaços de conexão, grupos de oração, rodinha amiga, parceria espiritual real. Guerreira suave. Imagine enfrentar batalhas interiores com armas espirituais e, ao mesmo tempo, nutrir a ternura. Catarina fez exatamente isso, liderava com firmeza, mas vivia com doçura. Esse equilíbrio, força interior com compaixão feminina, nos convida a resistir sem perder a empatia, a decidir com coragem sem ser rígida, a afirmar sem agredir. Ela demonstra que o caminho da espiritualidade feminina inclui lutar, mas com o coração aberto. Milagres discretos. Catarina contribuiu para muitos milagres e curas, mas não procurou fama.
Ela era serva, pintora, orante, e as graças vieram. Isso nos ensina que a espiritualidade feminina pode ser discreta, mas poderosa. Não há necessidade de grandes obras, gestos silenciosos, quando frutos de entrega ressoam no céu. O perfume suave de suas visões e sua presença consoladora são exemplos de que a transformação do mundo começa dentro de nós. O que parece dentro, oração, compaixão, arte, pode alcançar a vida dos outros sem fazer alarde. Espiritualidade encarnada. Santa Catarina viveu sua fé inteiramente. Ela rezava, pintava, sentia, cuidava. Não havia divisão entre suas dimensões. Esse é outro aspecto da espiritualidade feminina, a incorporação do sagrado na vida concreta. Cozinhar, cuidar das irmãs, pinçar cores, dobrar lençóis, tudo podia ser ato de amor e sacralidade. Hoje, cada mulher pode habitar seus espaços, escritório, casa, sorrisos, com reverência e presença. Não precisamos ir a um altar para tocar o divino, podemos encontrar o sagrado nos tetos de casa, nos gestos cotidianos, nas conversas amorosas. Renovação pelos símbolos. Através de seu corpo incorrupto, sentado em trono, eterno em oração, Santa Catarina se torna símbolo renovado de feminilidade sagrada, sem exaltar o físico, mas honrando a fragilidade humana. Seu mistério encoraja mulheres a olharem para seus corpos com respeito, ainda que passageiro. Cada corpo pode ser espaço onde a graça se revela, em limite, em dor, em alegria. O corpo torna-se, mais uma vez, lugar de presença, não de julgamento. Legado vivo. Santa Catarina transcende o século XV, seu corpo continua a exalar paz, sua arte continua a tocar corações. Esse legado nos convoca a continuar sua história, através dos vídeos, das orações, da vida sacrificial. Cada gesto de cuidado conosco ou com o outro é eco de sua lâmpada espiritual acesa. Cada cor pintada, poema escrito, prece sussurrada é a continuação dessa chama ancestral. Santa Catarina de Bolonha nos ensina que a espiritualidade feminina é de luz suave, mas não frágil, delicada, mas guerreira, íntima, mas comunitária. Em cada oração silenciosa e em cada pincelada de amor, ela restaurou um mundo ancestral. Que possamos acolher esse legado com o coração aberto, e deixar que a ternura espiritual floresça, mesmo em silêncio. Encerramento, um legado que toca a alma. E assim, entre pincéis, orações e silêncio, termina nossa travessia pela vida luminosa de Santa Catarina de Bolonha. Uma mulher que não buscou aplausos, mas deixou um perfume no tempo. Uma santa que pintava com a alma, escrevia com lágrimas e amava com silêncio. Que soube transformar dor em oração, simplicidade em sabedoria e fragilidade em força divina. Hoje, séculos depois, seu corpo permanece ali, sentado, sereno, incorrupto, como uma vela acesa que se recusa a apagar. Uma vela que nos convida a lembrar que ainda é possível viver com doçura, fé e beleza interior. E talvez, ao ouvir sua história, algo tenha acendido aí dentro de você também. Talvez uma saudade de si mesma. Talvez uma vontade de silenciar. Ou quem sabe, um chamado para viver com mais leveza e profundidade. Se essa mensagem tocou seu coração, eu te convido agora a se inscrever no canal Sabedoria Monástica. Aqui, a cada vídeo, vamos continuar explorando a alma dos santos, os ritos antigos, as curas esquecidas, os gestos simples que reconectam corpo e espírito. Curta este vídeo se ele falou com você. Ative o sininho para receber novos conteúdos sobre espiritualidade, santos ocultos e caminhos de luz. E compartilhe com alguém que está buscando paz, fé ou consolo. Você pode ser o canal de cura na vida de alguém. Deixe nos comentários o que mais te tocou nesta história. Talvez uma frase, uma imagem, ou apenas um sentimento que não tem nome, mas tem verdade. Que a paz silenciosa de Santa Catarina te acompanhe esta noite. E que a leveza que ela deixou no mundo encontre agora espaço também em você. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, e que o sagrado continue a te surpreender.